Gente, eu sou a Rose. Hoje eu vim fazer um vídeo para vocês e mostrar como que eu pinto essa uva. Esse ramo aqui tem laranja, pêssego, maçã e duas peras e as folhas da uva. Eu já pintei porque elas estão por baixo, porque o vídeo que eu vou ensinar para vocês hoje é como que eu pinto essa uva só. Eu vou usar a tinta uva. Vou usar a berinjela e vou usar o branco para mim pintar essas uvas. Eu vou usar o pincel número 8, é o que eu tô tendo melhor, meu outro pincel tá muito ruim, e eu vou usar o 8 da Acrylex, mas vocês podem usar o pincel de sua preferência, que você tem mais costume de pintar, que acha melhor, tem mais prática. E eu vou usar esse 8, ele já tá começando a estragar também aqui, eu vou ter que comprar outro logo. Ele é aparado, eu aparei ele com gilete. E eu vou usar primeiro o berinjela e vou passar aqui, começar sempre da uva que tá por baixo. Essa uva aqui, ela está por baixo das outras. Sempre as da ponta do cacho tá por baixo. Pode observar que essas que estão para cima, elas estão por cima. Sempre que começa um cacho de uva, a da ponta sempre tá por baixo. É difícil ver um cacho de uva que a da ponta tá por cima. E eu vou usar o berinjela nessa parte aqui. Depois eu pego o uva. Eu nem lavo o pincel. E vou preencher essa parte da frente. Preencho. E aqui eu misturo. Quando eu faço essa mistura, ó, ela intercala o uva com berinjela. Aí fica esse escurinho aqui, que é como se fosse uma sombra. A uva eu acho ela muito fácil de pintar e rápido, prática de pintar. Agora com o branco, eu peguei um outro pincel mais fininho, esse daqui é o número 6, ele não tem tinta, já apagou a tinta dele tudo aqui, ó, mas ele é o número 6. Eu também cortei que ele era muito grande, deixei ele firminho para fazer esses contornos mais finos. Eu passo um pouquinho de tinta no pincel, limpo esse lado de baixo aqui, ó, no dedo assim, ó, até ficar limpo, e a tinta de cima eu ponho pra cima e faço um contorninho aqui, ó. Esse contorninho, quanto mais fininho ele ficar, melhor. Eu limpei meu pincel agora, só pra mim dar uma afinada aqui, ó. Que eu quero só a sombra mesmo do branco, eu não quero que fique aquele contorno forte. Aí eu vou repassando ele com o pincel limpo, ó, pra ele ficar só essa sombra. Aí eu pego um pouquinho de tinta, venho aqui na parte de luz e faço um tracinho assim. Minha primeira uva tá pintada. Essa outra aqui, eu passo berinjela. Sempre observando qual a uva está por baixo. Isso é essencial para não ficar errada a sua uva. Não tem como pintar a uva de cima para depois pintar a que tá por baixo.
fica errado, não fica certo. Faço em volta porque eu acho que fica melhor para misturar o meio depois. Agora com o branco. Vocês podem observar que eu fiz aquela que está por baixo, a primeira. Eu vou tirar um pouco desse excesso que eu quero esse contorno bem fraquinho, para ela não ficar muito branquicento. Aí, eu fiz essa primeiro. Olha aqui, quando faz esse contorno da segunda, dá de ver que essa está por cima. Se eu pintasse essa por cima primeiro, quando eu fosse pintar essa de baixo, ficaria diferente, muito estranho, não combinaria, não estaria certo. Ó, berinjela, vou pintar essa outra. Berinjela, eu faço essa parte de baixo. Gente, eu tinha feito um outro vídeo pintando uva, mas eu não consegui passar ele pro computador para poder editar e postar para vocês. Eu tive que retirar algumas coisas dele e na hora de enviar ele não tava, algum problema na minha gravação, não deu certo. Aí, ó, com uva, eu tive que formatar o vídeo e agora fazer esse outro. Espero que vocês gostem do vídeo. Então, essa parte de fora da beirada de uva, a parte no pezinho dela ali onde tá a sombra de berinjela. E aqui mistura, ó. Faz essa misturinha aqui, ó, para que ela não fique aquela marca da divisão. Ela vai ficar como se fosse uma sombra mesmo. E você vê bem a diferença quando seca. Quando seca a sua pintura, não tem erro. Você vê como fica bonito. Faço esse contorno em volta. Esse contorno você vai fazer bem fininho mesmo. Pego mais um pouquinho de branco. Faço só um puxadinho só para ele fazer um altinho ali. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo e já mostro para vocês a continuação. Senão vai ficar um vídeo muito longo. Olha o tanto que eu já fiz. Então, gente, vamos aproveitar esse tempo de quarentena. A gente só em casa, não pode estar saindo, tem que estar evitando sair na rua. Às vezes não tem tempo de pintar porque trabalha. Agora que estão em casa, aproveitar para pintar, né? Às vezes a pessoa tem que levar filho na escola, é tanta coisa para fazer. Põe a criançada para gastar um pouco de tinta também, gastar energia, porque as crianças que ficam em casa o dia todinho, só na frente da televisão, celular, não dá. Tem que pôr isso para fazer alguma atividade. E às vezes a gente não tem tempo de brincar com eles, de interagir com eles. Eu tenho 2 filhos. Um já trabalha, mas o outro ainda fica em casa. De vez em quando eu dou uns panos velhos aí, umas tinta para ele se divertir um pouco aí, porque
ajuda a distrair a mente, né? Aqui eu vou misturando. Já dá de ver aqui a sombra, ó. Sem pôr o branco já dá de ver a sombra. Esse branco é para dividir as uvas. Senão fica tudo misturado, vai ficar um roxo só. Aí por isso tem que pôr pouquinho, senão fica muito estranho, porque muito branquicento assim. Ele põe bem pouquinho mesmo, só para fazer a divisória das uvas. Agora tá mais fresco. Aqui em casa é muito calor. Agora tá fresquinho, então eu tô pintando 2, 3 uvas por vez, pra adiantar o processo, a tinta do pincel também, para não precisar toda hora tá lavando, trocando de tinta. Mas quando tá muito calor, aí tem que fazer uma por vez. Pode ver que eu faço bem pouquinho mesmo nesse contorninho da uva. Eu espero que esse vídeo possa ajudar muita gente. Se você gostar desse vídeo, você se inscreva no meu canal. Não esquece de deixar o seu like para ajudar a divulgar meu vídeo. Compartilhe também. A gente fica muito tempo em casa com esse negócio de quarentena. Eu mesmo passo muito tempo do dia vendo vídeos. Vejo muitos vídeos, principalmente os de pinturas, que eu amo pintar. É uma terapia, né? Porque a gente fica esse tempo todo em casa e não tiver nada para fazer, a gente entra em depressão. Mesmo tendo o serviço da casa, que dona de casa trabalha muito, mas mesmo assim, acaba o serviço. Graças a Deus, meu esposo não precisou parar de trabalhar. O serviço dele lá não é muita gente, então ele pode continuar no trabalho dele. Mas tem muita gente aí que tá só o estresse com o esposo em casa, sem poder trabalhar, ou desempregado ou por causa da quarentena. Então põe o esposo para pintar também. Tem muitos homens que pintam e pintam muito bem. Eu já vi uns vídeos de pinturas que os homens pintam e pintam muito bem. Aqui eu faço essa sombra. Se você que não sabe pintar uva, tá aprendendo ou tem alguma dificuldade, esse é um jeito muito fácil de fazer. Muito fácil de aprender também. Eu já vi outros vídeos de pintando uva, eu achei mais complicado. Esse é bem mais simples, bem mais fácil. Eu já dei aula de pintura também, e essa forma aqui, quando eu dei aula de pintura, a minha aluna, essa forma de uva foi a que a minha aluna aprendeu muito rápido e muito bem. Hoje ela tá pintando e vendendo. Faz pouco tempo que a aula dela, ela teve aula comigo.
Ela tá ganhando o dinheirinho dela. A gente não pode estar saindo agora, vai pintando e juntando em casa. Quando tiver bastante pano pintado, que acabar essa quarentena, aí sai para vender, já tem bastante pano para vender. E eu mesmo quase não saio para vender, porque eu tenho umas clientes que sempre vêm na minha casa e às vezes me liga perguntando se eu tenho pano. Eu tô usando o berinjela e uva. Eu gosto de uva escura. Minhas pinturas, a maioria delas são escuras. Eu gosto de pintura escura. Mas se você quiser pintar a sua uva mais clara, você pode usar, por exemplo, o violeta e o magenta. Aí no lugar que eu estou passando berinjela, que é a parte mais escura, a parte de sombra, você usa o violeta. E nessa parte mais clara, que é a beirada da uva aqui, passa o magenta. E faz o mesmo processo. E põe o branquinho no contorno. Põe um branquinho no contorno, faz esse pinguinho do fundinho da uva. Acabar de pintar essa uva, eu vou fazer esse talinho aqui pra vocês. E ver como que eu vou fazer o talinho. Eu uso a tampinha pra pôr o pincel dentro. Pegar a tinta da tampinha assim. Tem gente que usa um pires, uma tigelinha, um pratinho. Eu já gosto de pegar direto da tampinha. Eu só pego a quantidade que eu vou usar. Esse negócio da gente pôr no pires, às vezes fica melhor. As pessoas às vezes acham melhor para pegar a tinta ou para tirar o excesso do pincel. Eu tiro no dedo ou na palma da mão. Mas se terminar o desenho, se sobrar tinta no pratinho, no pires, você não consegue aproveitar aquela tinta, ela fica perdida. Aí você colocar ela de volta no pote, ou ela vai estar seca, ou às vezes é pouquinho, você não consegue colocar. É complicado. Aí eu uso mesmo é a mão, tiro o excesso na mão. Isso é só uma opinião minha, né? Cada um pinta de um jeito. Eu acho melhor assim. Essa daqui está toda por cima. Eu vou usar o escuro. O escuro mais na borda dela. Assim, ó. Vocês podem ver que eu não coloquei direitinho, não. Agora eu vou fazer com uva. Dar essa separada nela. Pra fazer o contorno certinho. E aqui no meio eu vou pôr
Essa daqui, eu vou fazer o contorninho dela de branco, pra separar ela. Tirar o excesso, eu gosto de sempre tirar o excesso. Ó, como ela está por cima, ela tem que ter um ponto de luz aqui, eu vou dar uma clareada, ó. Ó, põe o branquinho no meio, ó, e vou rodando, ó, como se eu estivesse espalhando. Do mesmo jeito que eu fiz esses pontinhos brancos, eu vou fazer um nesse. Assim. A minha uva está pronta. Agora eu vou ensinar vocês a fazer este talinho. Deixa eu tampar minha tinta aqui para não secar. Eu vou fazer esse talinho e eu vou usar, para fazer esse talinho, eu vou usar verde oliva, vocês conseguem ver, e o branco, novamente o branco. O branco eu uso muito branco. Minhas pinturas, pelo menos uma claridade, um pinguinho de branco eu tenho que pôr. Vou pegar um pincel mais fininho aqui, porque esse é um 0 da Acrylex. Porque aquele outro eu tô achando muito grosso. Senão eu vou borrar aqui, porque aqui é estreitinho, né? Se eu for usar aquele pincel lá, verde oliva, eu vou preencher todo o talinho com verde oliva. Já preenchi de verde oliva. Limpar meu pincel. Agora com o branco, apanhar um pouquinho, limpei um lado do pincel. Vou fazer a tampinha. Eu tenho uma tampinha aqui. Aqui eu faço como se tivesse uma outra tampinha ao contrário e faço um puxadinho para baixo assim. E aqui eu vou pôr em cima o branco, fazer esses aqui, ó, sempre na parte que tá em cima, como se estivesse dando uns batidinhos mesmo. Não é contornar, é ponhar e fazer uns puxadinhos, batidinhos assim, ó, deixando a tinta. Vocês podem notar que essa uva, ela tem aquele cipózinho, tá fraquinho, não sei se dá de vocês ver, porque eu passei a tinta por cima. Esse cipózinho aqui, ó, eu vou pegar o filetinho, pincelzinho fininho, e vou pegar o verde oliva e vou passar onde tem esses cipózinhos, não sei como chama o nome dele. Aqui tem outro. Tá fraquinho.
Gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser que eu mostre pintando outra coisa, pode deixar nos comentários. Aqui também tem um cipózinho. Tá bem apagadinho aqui, ó. Olha o cipózinho. Eu acho que é só esses três. Bom, gente, aí está a minha pintura. A uva. Se vocês gostou, deixa seu like. Compartilha. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. E muito obrigado. Até a próxima.